Bom, vamos começar com uma oração e a gente já parte para a aula, certo? Vamos lá. Louvado seja o Senhor, Pai, por essa manhã e por esse dia. Obrigado porque estamos de volta à sua casa para louvar e adorar o Senhor. E te pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, que o Senhor nos encontre como adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Te peço em nome de Jesus, Pai, que o nosso conhecimento do Senhor e da sua soberania, do seu cuidado pela sua igreja, através da história, seja continuado hoje nessa aula. Obrigado porque a interrupção da aula passada foi para que eu estivesse obedecendo ao Senhor no seu reino, no congresso lá em Dourados, e nós te agradecemos porque estamos de volta aqui felizes e prontos para mais uma aula, mais um tempo de conhecimento. Te peço que o Senhor nos dê sabedoria para a aula de hoje. Afinal de contas, a aula de hoje é um tema que nós, evangélicos, não temos dado muita atenção, mas eu te peço que o Senhor nos abençoe e nos conduza para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É o seguinte então, pessoal, só para ficar oficializado, né, na aula passada eu cheguei a gravar alguns vídeos na aula passada. Na verdade eu não gravei a aula toda não, porque eu gravei a primeira, que era de introdução, e deu para enviar fácil. Aí eu não sei se eu enviei no grupo daqui ou se eu enviei só no grupo da Vanessa, para a Vanessa deixar para vocês aqui. Aí quando eu gravei o segundo vídeo, só de 10 minutos que eu tentei enviar, eu não consegui, porque eu estava usando só dados. E aí eu não me toquei que com dados eu nem consegui enviar 10 minutos de vídeo, porque a qualidade é muito alta. E sendo muito alta a qualidade, acaba que fica pesado o vídeo, né? Só para você ter uma ideia, eu levo mais ou menos de 3 a 4 horas, se não mais às vezes, para subir esse vídeo para o YouTube quando eu gravo a aula inteira, né? Mas isso em casa, com Wi-Fi rápido e tudo, lá não tinha. E aí eu consegui um Wi-Fi. Foi engraçado porque eu consegui um Wi-Fi à noite, no sábado, conversando com um irmão lá, porque a gente estava hospedado no seminário, né? E aí tem umas casas ao redor do seminário assim, que moram algumas pessoas, uns pastores e tal, uns professores. E aí eu, conversando lá na lanchonete, eu soltei assim, eu perguntei, vocês não sabem onde é que eu consigo uma internet Wi-Fi bem rápida aqui não? Aí o pastor lá, Isaías, falou assim, olha, eu tenho aqui em casa, aqui do lado. Eu pensei, aqui do lado, em que lugar, né? Tipo assim, eu vou pedir para esse cara ficar na casa dele quanto tempo para subir esses vídeos, né? E ele ia ter que gravar, sábado à noite. Ele ia ter que gravar os vídeos ainda. Para mim ia ser fácil gravar os vídeos, eu gravaria os vídeos em 1h30 no máximo, né? Mas aí eu também nem ia dormir aquela hora e tal, tava de boa. Só que aí o que acontece? Depois eu pensei, cara, se eu for gravar esses vídeos agora, eu não vou ficar na casa desse cara agora à noite, eu vou ficar amanhã cedo. Se eu for ficar amanhã cedo, que horas? Aí se eu for ficar que horas, tem uma diferença do fuso horário. Quer saber uma coisa? Vou gravar mais nada. Vou mandar uma mensagem pro grupo dizendo que semana que vem eu dou essa aula e ponto final. Mas eu realmente tentei, foi interessante ter tentado, porque eu acho que ia ser legal que vocês não tivessem perdido tudo e tivessem ficado aqui assistindo ao vídeo comigo gravando a aula. Eu gosto dessa época que a gente vive por causa dos recursos que existem, né? Eu até pensei em dar essa aula ao vivo também, fazendo uma videoconferência, né? Por exemplo, via Skype ou qualquer coisa assim. O próprio WhatsApp tem também. Mas aí tem que testar primeiro. Depois eu vou até mandar uns convites para vocês no grupo aí, pra gente fazer uns testes ao vivo, qualquer horário da semana, para ver se funciona esse recurso mesmo. Mas de qualquer forma, tá aí, estamos de volta aqui hoje, certo? Na sequência, nós vamos hoje para... A gente teve a reforma na aula passada e a gente vai hoje para a Igreja Católica Romana Responde. É o nome do subitem, né? A Igreja Católica Responde. É isso mesmo, é isso mesmo. A Igreja Católica Responde é só o nome do subitem. É a Igreja da Reforma. Você estudou Reforma? Isso. Ah não, essa Reforma foi a aula passada. Foi a última aula. Bom, então é o seguinte. Vamos começar logo com a introdução. Tem muitos itens aqui hoje, porque essa aqui é a preparação da aula de sábado passado. Então tem muito item, então assim, como eu ia gravar um vídeo para vocês, eu pensei, como eu vou gravar sem conversar com eles, eu vou ter 1 hora para falar sozinho, então vai ter muito conteúdo. Aí eu não tive coragem de jogar fora os itens que eu separei, mas estão aí. Mas a gente não vai passar, a gente vai passar conversando sobre os itens, mas a gente não vai fazer nada profundo sobre cada um, não. Certo? Então vamos lá. Você vai dar aula normal, né? Aula normal. Hoje? Não, assim, não vai ser por dia do dia de Não, hoje a aula seria só a aula passada. Hoje é 2 aulas. Boa pergunta. Hoje não são 2 aulas, tá? Hoje é só uma. Aquela aula que seria domingo passado mesmo. Não vou correr com 2 aulas hoje não. Lembra que a gente sempre tem aquela margem no final do ano? Se bem que a margem já acabou pra gente, né? Já completou 3 aulas que a gente falhou.
Além do que aquela Idade Média eu separei mais aulas, né? Mas vai dar certo. Então, olha só. Eu queria só fazer uma introdução que não está no livro, sobre a reforma, mas é muito breve. É uma introdução para dizer que a reforma, a contra-reforma, perdão. A contra-reforma, eu não escrevi contra-reforma aqui, né? Mas a contra-reforma, essa é a palavra utilizada para esse período, para esse fenômeno, vamos dizer assim, né? Mas eu não quero que vocês pensem que a palavra contra signifique apenas ir contra a reforma protestante, apenas ir contra os reformadores, apenas ir contra as igrejas que estavam sendo fundadas ali novas, luterana, calvinista e tal. Não era só isso, certo? Então não é necessariamente ou apenas contrária à reforma protestante. Eu sempre repito aqui, eu sempre enfatizo que a gente precisa, quando a gente estuda história, eu tenho certeza que nesse ponto eu sou bem diferente de vocês. Eu tenho uma percepção diferente da história da igreja, obviamente, do que uma pessoa que não estuda. Não é porque eu estudei mais ou menos, é porque o que a gente aprende quando a gente tem essa percepção? É que a igreja católica tem um monte de acerto também. E, aliás, a grande parte dos acertos da igreja católica tem a ver, inclusive, com uma das últimas palavras da aula de hoje, que é o autoexame, né? Autoexame, que é fundamental. Aliás, tem uma frase, eu acho que é do Calvino. Talvez seja dele, talvez não seja, mas é uma frase de um reformador, uma frase famosa, que diz, a frase inclusive foi escrita em latim originalmente, não vou lembrar como que é em latim, mas ela significa reformando. Não é reforma protestante, é reformando. Ou seja, a gente tem que estar sempre em autoexame. Não tem nada garantido do ponto de vista da nossa devoção a Deus. A gente tem que estar sempre reformando, sempre repensando o que está sendo feito de forma incoerente, errada e assim por diante. E a Igreja Católica teve o seu momento. É óbvio que a necessidade desse momento é implicada à Igreja Católica por causa da reforma protestante, mas eu tenho certeza, como historiador, certeza, claro que eu não tenho certeza, mas eu tenho uma impressão muito grande de que alguma coisa em termos de reforma aconteceria eventualmente na história da Igreja. Mas por quê? Não por causa dos católicos que estavam liderando a Igreja lá no século XV, antes da reforma protestante. Não, por causa do Espírito Santo de Deus, que ficou prometido por Jesus para cuidar da igreja até o tempo que Jesus voltasse. Então alguma coisa aconteceria. Obviamente o que aconteceu foi a reforma protestante. Alguma coisa que não fosse a reforma aconteceria. Então a Igreja Católica não apenas foi contrária à reforma protestante, não fez só bico à reforma protestante. Ela fez o seu exame, o seu autoexame, e houve, como a gente vai ver hoje, uma série de melhoramentos dentro da Igreja Católica também, certo? Então isso é importante. Então a nossa percepção da Igreja Católica não pode ser de uma comparação muito assim, sabe? Nós estamos aqui, por qualquer razão que seja, e eles estão aqui. Talvez, se você vê assim, então você tem que ver que o seu limite não é aqui, o seu limite é lá longe, então eles também não estão tão longe do limite, igual você, tá vendo? Você coloca aqui, os dois estão muito longe do limite. Eu não acho que essa comparação seja saudável. E o que eu quero que vocês percebam na aula de hoje é que realmente a Igreja Católica não é merecedora de uma comparação como essa, certo? Eu não conheço um ambiente católico o suficiente, nunca fui católico, nunca frequentei a Igreja Católica, para saber o que acontece ali normalmente. Mas também não sou obrigado a conhecer. Também não conheço o que acontece na Igreja Ortodoxa russa, grega, não conheço o que acontece na Igreja copta, nem egípcia. E aí? Só porque eu sou historiador da igreja, eu preciso conhecer bem todas as igrejas? Eu vou ter que ir a um culto em cada igreja cada domingo? Então eu vou vir a central uma vez por mês só? Então acho que não é por aí, né? Mas de qualquer forma, a gente está falando do que aconteceu em termos de acontecimentos históricos, de eventos durante a história. E os eventos que a gente vai ver hoje levam a gente a perceber que a reforma protestante que a contra-reforma, quando eu errar, vocês me corrijam, que a contra-reforma não é simplesmente uma contrariedade a qualquer coisa que a reforma protestante fez. Primeiro porque... Então essa é a primeira parte da introdução aí. Primeiro porque o que está implícito em pensar é que o foco, por que aconteceram as coisas, quando Jesus fala assim, meu reino não é desse mundo. E o foco da igreja romana na época estava focado no reino deste mundo. Então precisava de haver alguma coisa para transformar esta visão, né? E focar no reino de Deus que era na vida das pessoas. Ele estava focado nos bens das pessoas. Exatamente. Esse talvez tenha sido a razão de ser, porque a distorção, né? E porque a menção que você fez aí da ação do Espírito, porque o Espírito não está ausente, não
Fala, Filipão. É isso aí, meu irmão. Exatamente isso, né? Meu reino não é desse mundo. Então, se não é desse mundo, por que está tudo relacionado a esse mundo? Eu preciso rever. Só que eu sempre quero lembrar para vocês: a reforma protestante, agora sim, a reforma, não é contra não. A reforma protestante é um acontecimento que dura um certo tempo, certo? Começa lá no século XIV, por volta de 1350. De 1350 em diante já existem acontecimentos dentro da Igreja Católica que dão a impressão de que pessoas percebem que o meu reino não é nesse mundo e que as coisas estão voltadas para o reino desse mundo. Isso acontece, começa a ver. Não existe essa conversa de que a reforma protestante é Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517. Isso não é um acontecimento revolucionário nesse sentido. Eu gosto do conceito de revolução. Existem vários conceitos de revolução, né? Então, cada setor aí que estuda pega o conceito e se apropria do jeito que acha mais adequado. Eu gosto de um conceito superficial. Quando eu digo superficial é porque ele não abrange tudo, mas praticamente todos os historiadores usam esse conceito, de que revolução é um acontecimento, é algo que acontece em um tempo muito curto e que tem uma abrangência muito longa, tanto geográfica quanto temporalmente. Deixa eu explicar isso em exemplos. A reforma protestante realmente acontece num período curto, porque para a história 150 anos é pouco tempo. Então, de mais ou menos, aí, vamos colocar arredondando, de 1350 até 1517, 167 anos, vou colocar só esse período aí. Nesse curto período, as coisas que acontecem nesse curto período têm uma abrangência, tem um resultado muito abrangente em termos temporais, porque até hoje está valendo, temporais nesse sentido, e geográficos, porque é como se fosse uma explosão, atinge a todos ao redor. Então não é algo interno, né? Local, exato. Então isso é que a gente chama de revolução. A palavra revolução também não pode ser utilizada só pelo âmbito da esquerda, por exemplo, os revolucionários e tal. Revolucionários nós somos em pelo menos dois momentos na história da humanidade. Nós somos revolucionários quando a gente saiu do judaísmo, com aquela coragem toda, né, percebendo que o meu reino não era desse mundo, para usar mais uma vez o texto bíblico, e depois na reforma protestante. Então, se a gente precisa ter isso em mente, a reforma não é um acontecimento único com uma pessoa só, ela é... Aí você pode... É ambíguo, né? Você pode dizer que ela é lenta no sentido de que ela não começa em uma pessoa só e termina ali, mas ela é curta no sentido de que ela dura cerca de 150 anos. Isso para a história é muito pouco tempo. Isso seria cerca de menos de 10% da história do cristianismo inteiro. Então é pouco tempo. Certo? Uma outra observação também sobre a reforma é o seguinte, sobre terminologia. Existe a palavra contra-reforma, mas também existem as expressões reforma católica e reforma protestante. Para ficar mais claro na cabeça de vocês, a reforma protestante é a luterana e a calvinista, que obviamente vai se tornar os protestantes. Nós, por exemplo, os anabatistas e tal. Eu até acho que cronologicamente a gente deveria estudar a reforma católica, no meio dela a reforma protestante e depois volta para concluir com a reforma católica. Mas aí também tem livro que faz isso. O livro principal que eu uso faz isso. É o do Gonzalez. Mas esse outro aqui é um livro muito manual, né? Então não tem sentido separar. Ir lá e voltar e lá. Então a gente vai ver hoje o seguinte, durante a aula de hoje a gente vai ver que eu vou dizendo para vocês o que é a reforma católica e o que é a contra-reforma. Aqui a gente já fez, reforma protestante na aula passada. Então hoje a gente vai ver contra-reforma e reforma católica. Aí você já fica confuso, ué professor, houve também uma reforma católica? A contra-reforma não é exatamente isso? A contra-reforma é aquilo que é necessariamente contrário ao protestantismo. E a reforma católica, que está dentro desse conceito, é o que a gente vai ver hoje, que são aqueles autoexames que eu falei agora há pouco, né? E vocês vão gostar dessa aula, vocês vão abrir a mente um pouco mais para os católicos. Porque os católicos realmente estavam muito... Se vocês acham que os católicos vão mal hoje, por qualquer razão, né? Sempre pode tomar cuidado com o que a gente fala nessa aula, porque é um vídeo que vai para a rede social, né? Vai para o YouTube. Então não quer dizer que a igreja que a gente frequenta é contra a igreja católica, não, nada disso. Mas a gente faz os exames, a gente faz os julgamentos. A gente tem contato com as escrituras todo dia, por que a gente não tem direito de fazer qualquer tipo de julgamento? Autoexame e autojulgamento também, claro. Né? Então se você acha que a igreja católica vai mal hoje, por qualquer razão que seja, ela já foi muito pior. E aí, sendo muito pior, esse autoexame que a igreja católica faz, que a gente vai ver hoje, deixou ela em melhores circunstâncias, vamos dizer assim. Eu vejo assim, né? Também preocupa o Brasil ser um país, né, católico, né? Assim, e aí muitas pessoas batistas passam por todos aqueles sacramentos da igreja católica, né? E não vive aquilo ali.
E eu já convivi com colegas de trabalho que são pessoas que a gente conversava e tudo, né? Mas a pessoa não quer sair da igreja católica, então tem muito. E em que lugar está escrito lá no céu, nós vamos encontrar muito católico? Claro. Na verdade, tem essa... muitos, né? Não é a religião assim, mas é o jeito, não é nem religião, é o jeito que ela vive o relacionamento dela com Cristo. Exatamente. E ela pode estar dentro dessa da igreja católica. Ah, tem santo? Tem. Hoje em dia eles dão outra explicação, como se fosse uma foto, uma lembrança, né? Uma representação. Mas antigamente não, porque eu tive um cunhado que era católico, que era complicado. Eu estou velha, E aí o que acontece? E aí, então fica julgando o católico. E a gente não deve julgar ninguém. Eu não, então mais uma coisa. Da minha fé, então controlando assim, o que tem de errado, o que tem de errado. Mas tem coisa, tem aqueles que estudam a Bíblia, que vivem aquilo ali. Tem aquelas coisas que a gente já sabe, da Virgem Maria, de rezar por aqueles que já morreram. E eles encontram base lá naqueles barrocos, né? Eles têm toda uma mariologia. Então, assim, a gente não deve julgar ninguém, né, Marcos? Eu sinceramente eu não concordo com essa frase, a gente não deve julgar ninguém, mas eu vou me associar contigo da seguinte forma: a gente deve julgar quando o nosso fundamento é bíblico. Sim. Porque se a gente não julga, se a gente tem um fundamento bíblico e não julga, aí a gente está também sendo negligente com aquilo que a gente tem aprendido. Mas também não estou querendo defender julgamento, não. Só estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado com os clichês. Não julgue ninguém. Não julgue ninguém, então deixa o irmão lá fazer um monte de besteira. Não. Entendi. Católico, é porque eu gosto. É nesse ponto. Não, entendi. Não vamos fazer tudo errado. Claro. Eu gosto de pensar assim, a gente precisa tomar cuidado com as terminologias, mas a gente está só conversando sobre ela. É o equilíbrio. E tem um detalhe também que eu acho interessante. Eu acredito, pelo que eu vejo aqui em história, repito, não tenho nenhum contato com a igreja católica atual. Nem conviver com pessoas católicas eu convivo para conversar. Então, assim, a minha percepção é histórica. E a minha percepção é, se a igreja evangélica tem 50 defeitos e a igreja católica tem 50, então o maior defeito da igreja evangélica é X, vamos encontrar ele lá a qualquer hora, certo? Tá. É o mais comprometedor, X. Qual é o mais comprometedor da igreja católica, na minha visão? Se é que eu estou certo considerando a visão da igreja católica hoje. A minha visão é de que o problema que aconteceu aqui nessa Contra-Reforma do Concílio de Trento, que é rejeitar a justificação pela fé como sendo a única forma de salvação. Acabou. O ritual da igreja católica, para mim, é igual ao ritual da igreja evangélica. A gente também tem ritual. O nosso culto aqui, inclusive com o pastor Mateus agora que chegou, é um culto que, se você gravar um hoje, você só substitui a mensagem na semana que vem, é o mesmo culto. Idêntico, de ponta a ponta. Muda só a mensagem. Se você fizer uma montagem no vídeo, você tira o culto inteiro, bota a mensagem, é o culto de domingo que vem. O pastor Mateus vai ver esse vídeo depois, vai me chamar para conversar sobre essa coisa. Mas não é só aqui, não. Não é só aqui. Porque é ritual. Porque, assim, eu tenho 38 anos, eu já morei em 7 cidades do Brasil. A vida toda eu fui batista. Se eu copiar e colar todos os cultos de todas as igrejas que eu já fui, das 7 igrejas que eu já fui, nas 7 cidades que eu já fui, vai ser igual. Eu penso assim, mas eu não quero exagerar. Só estou dizendo isso que eu estou falando agora, não é para julgar nem o modelo que o pastor Mateus trouxe, e muito menos o modelo das igrejas. Então, é geral. E eu não estou julgando esse modelo. O que eu quero dizer é, nós também podemos julgar nesse sentido. Eles têm um problema grave com o ritual? Qual é o problema? Aliás, qual é o problema que a gente tem também? Mas, aliás, tem até um texto que vocês podem ler. Esse texto é importante para vocês. Eu acho que o título é o seguinte. A alma católica. Eu acho que é a alma, mas é mais ou menos isso. Se você no Google lá encontra fácil. A alma católica do protestantismo brasileiro. Você não tinha firmeza na vida, você não estudava. Não, que aí ele estudou agora. Não estudava, mas agora. Brasileiro? É. Eu estou falando agora. É de ninguém menos que o Augusto Nicodemos. E esse texto ele vai indicar para você, lógico, com todo o cuidado acadêmico. A alma católica dos evangélicos no Brasil. É Augusto Nicodemos? Tranquilo, mas aí de qualquer forma é mais ou menos esse o título, tanto é que ela achou alguma coisa parecida.
Esse texto, do jeito dele lá, com todo cuidado acadêmico, para divulgação, ele é... Na verdade, é por participação de 2 outros, mas como Nicodemos. Esse texto é um texto que é legal de ler para você entender por que nós também temos várias coisas que deveriam ser autoexaminadas, considerando rituais. Então, vamos fechar aqui esse comentário, porque eu não quero perder o restante da aula, mas esse comentário é válido, tá, pessoal? Acho que todas as opiniões aqui são válidas. E eu quero reiterar, já que a gente está em vídeo, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu tenho uma reputação que eu quero que se cresça, não o contrário, né? Como professor de história da igreja. Eu quero reiterar que eu não tenho nada contra a igreja católica no geral. Eu tenho um monte de coisa contra a igreja católica, do mesmo jeito que eu tenho um monte de coisa contra a igreja evangélica. E são só as minhas percepções. E repito, reiteração também, qualquer tipo de julgamento que seja mais próximo do real, do justo, do autêntico, é um julgamento baseado nas escrituras. Acerta lá e acerta aqui, erra lá e erra aqui, errou se errar as escrituras. Voltando ao texto que o irmão trouxe, o texto que está sendo usado até agora, se o nosso reino for desse mundo, acabou, a gente está perdido, lá ou aqui, né? Então beleza, então é isso. Vamos lá então, aí a gente tem os subitens do livro. Entre os subitens do livro, o primeiro deles é sobre a Espanha. Espanha é um país mesmo, na verdade não é a Espanha exatamente como é hoje o país ali, né, os limites geográficos, mas você pode pensar em termos de Península Ibérica toda. Você sabe que a Península Ibérica é aquela península da Europa, aqui no cantinho aqui esquerdo, né? No cantinho esquerdo de vocês, onde fica Portugal e Espanha, certo? É claro que naquela época Portugal não estava delimitado como está hoje, e nem a Espanha. A Espanha mais ou menos estava, mas enfim, havia reinos ali, Castela, Aragão, por exemplo, e eu estou falando de Espanha nesse sentido, certo? Bom, os muçulmanos haviam conquistado aquela Península Ibérica e ficado naquela Península Ibérica até 1492 ou 4, sempre confundo isso, até a década de 90 do século XV, 1490 e qualquer coisa. 1492, eu acho que é 2, os espanhóis, vamos colocar assim, né? Os reis espanhóis e a rainha também, a rainha Isabel, por exemplo, conseguiram expulsar de uma vez por todas os muçulmanos. É o que chama de guerra de reconquista. Reconquistar a Península Ibérica para o cristianismo. Isso é um aspecto que leva, de certa forma, a uma reforma católica. Estamos aí falando de uma reforma católica, né? Por quê? Porque se você reconquista a sua região que foi perdida para o muçulmano, você tem um renovo espiritual, religioso, ritualístico, cristão, qualquer coisa que você quiser colocar aí já vai, certo? Então a guerra de reconquista é importante. A Isabel a católica, e a rainha Isabel e o cardeal Francisco Ximenes, na verdade a Isabel é que vai convidar ou chamar o Francisco Ximenes, o cardeal, para trabalhar com ela numa reforma autenticamente católica. Não é uma contra-reforma, até porque isso aqui nem aconteceu a reforma protestante, tal como a gente chama ainda. Isso aqui é anterior a Martinho Lutero. É anterior, obviamente, a Calvino. Calvino é posterior a Lutero. Então não é uma contra-reforma, é uma reforma interna da Igreja Católica por causa de percepção de uma série de problemas. Se você for ver o que ela quer reformar, você vai ver quais são os problemas. Renovação dos votos monásticos. Monasticismo era voto de pobreza, reclusão, leitura bíblica diária, oração diária, sabe? Eu assim, não sei como dizer isso sem assustar ninguém, mas eu tenho a vontade, no mínimo, de experimentar ser monge por um tempo, de verdade. Eu sou meio difícil de entender. Não vou dizer que eu sou meio doido, não, porque a Bíblia diz que aquele que chama o outro de doido pode correr risco para o inferno. Mas eu sou meio difícil de entender. Se minha esposa vê isso, então pior ainda, aqui que ele é doido, agora sim ela pode falar, ele é doido, porque quer me deixar para ser monge, deixar a família, mas eu acho que é legal demais o monasticismo. Eu tenho vontade, inclusive, de estudar monasticismo. E havia uma perda do original do monasticismo, e havia, então, portanto, na Isabel e no Ximenes, uma intenção de renovação desses votos monásticos. ênfase na pobreza é um deles, a instrução. ênfase na pobreza junto com isso aqui. Esse aqui vai aparecer em toda a reforma. E olha só, isso não é pouco, isso é muito. A instrução, a educação do clero. O Francisco Ximenes funda uma universidade numa cidade chamada Alcalá. A própria palavra Alcalá já é uma palavra de origem árabe, porque Al é
para você ver o nível de... Eu acho que é D. Eu acho que Al é D. Por exemplo, quando você fala assim, Mohammed Al... sei lá o quê. Mohammed... Vocês têm muito coisa, é Al-Qaeda, Al-Jazeera... não, que existe um monte de coisa. Um monte de coisa. Al-Qaeda, Almeida. Então, a cidade chamada Alcalá tinha, portanto, uma universidade teologicamente direcionada exatamente para quê? Para reestruturar a educação do clero, certo? E isso não é pouca coisa, gente. Nós estamos aqui numa sala de escola bíblica dominical. A educação para nós vale muito. Valia para eles também, né? E se a gente está olhando que eles estão fazendo reeducação, então significa que no mínimo a intenção é boa, né? Bom, é também lançada aquilo que a gente chama de Poliglota Complutense. Poliglota Complutense era uma Bíblia que havia sido organizada, não escrita, mas organizada pelo Ximenes, que tinha ela era feita em paralelo, assim, ó, a folha de papel não era como a nossa, de livro, que virava, né? Então você tinha uma folha de papel assim, vamos dizer, uma folha qualquer, e aí você tinha, eu não lembro se são 7 ou 8 colunas, e tinha várias traduções da Bíblia com comentário. Então era um super instrumento de educação religiosa e teológica que foi colocado naquele período, certo? Como se fosse uma teologia sistemática de hoje em dia, né? Essa Poliglota Complutense. Mas é claro, a gente tem também os aspectos negativos, porque o ímpeto para fazer bem para o cristianismo e a experiência de reconquista leva à Inquisição e à perseguição de judeus e muçulmanos. A Inquisição não é dessa época, ela já é antiga, já é anterior, mas ela havia sido colocada só assim, em caráter de emergência, só que agora ela é colocada como um instrumento na reconquista, bom, e aí é lógico que ela vai ser usada, daqui a pouco a gente vai ver, principalmente com os jesuítas, na contra-reforma de fato, certo? Então, perseguição a judeus e muçulmanos, a muçulmanos nem se fala, né? Porque já havia terminado a guerra de reconquista e o apreço do cristão pelo muçulmano era o pior possível, porque eles ficaram ali conquistando o território deles por centenas de anos. Se não fosse Isabel, não tinha a aprovação do Papa? Tinha aprovação do Papa, ótima pergunta. Bom, havia várias formas disso aí que você está falando. Ela levava até a Sé, até o Papa, alguma coisa. O Papa, a gente tem que imaginar também que tudo levava tempo naquela época, né? Então até fazer chegar uma carta até o Papa, daí o Papa tem que ler, ele tem que escrever a resposta e devolver a resposta, vamos colocar aí, 6 meses. Então ela envia uma solicitação ou uma participação ao Papa, e o Papa devolve uma negativa. Ela devolve uma outra, peraí, vamos considerar então esse aqui, sabe, a negociação? Então havia um aspecto da negociação, havia também um aspecto da negativa e da positiva. Mas a sua pergunta é importante, é relevante, porque eu quero colocar que ela não é, ótima pergunta, ela não é uma reforma aquém do posicionamento romano. Aliás, para nós que somos brasileiros, a gente vai falar católico, para nós que somos brasileiros, a gente tem uma percepção de que, pelo menos quando estudamos história na escola, de que a igreja, de que a Espanha e Portugal estão completamente abaixo do guarda-chuva de Roma, né? Em obediência e em autoridade, né? Então eu entendi a sua pergunta, realmente é importante. Sim, em conexão com Roma, mas é óbvio, nem tudo Roma autorizava, e nem do jeito que queria ser feito, né? Mas boa pergunta. E aí a gente entra nos jesuítas, pessoal. Os jesuítas é o seguinte, para mim, que sou professor de história no Brasil na escola, é interessante porque a gente quase não fala dos jesuítas na escola, mas eles têm uma função absolutamente fundamental na criação do que é Brasil hoje. Aliás, até você começou a sua fala dizendo, nós que somos brasileiros e por isso temos uma tradição católica muito forte, os responsáveis direto, mas assim, sabe aquela expressão pé no peito, assim, que significa com tudo, agressivamente, não exatamente violento, mas agressivamente no sentido de que não deixa nada para trás, são os jesuítas no Brasil, trazendo o catolicismo para o Brasil. E isso numa época em que os jesuítas estavam fazendo contra-reforma na Europa. Então, os jesuítas são na verdade o nome jesuítas vem da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é uma ordem monástica, religiosa, certo? Católica, obviamente. E entre as várias ordens, até coloquei aqui, várias ordens novas são notadas naquele período, e a gente está falando aqui também de reforma católica,
Várias ordens monásticas são montadas, são criadas naquele período, mas essa especificamente, lá no Inácio de Loyola, ela tem um caráter claro em relação a todo o resto dela própria. E a autoridade total ao Papa, obediência total ao Papa. Total. Seria legal se eu tivesse tempo de contar um pouco da biografia do Inácio, mas não vai dar tempo, mas é interessante. Depois você procura na internet. É uma figura que você pode comparar dentro das proporções que você encontrar com o próprio Lutero. A busca espiritual do Inácio de Loyola é sensacional. Qualquer erro que ele tenha cometido não tem nada a ver com a busca espiritual dele. Tem a ver com os projetos que ele criou. Né? O projeto dele é obedecer 100% ao Papa e, obviamente, tem o caráter militar, que eu escrevi aqui. Tem a ver com a biografia dele. O sonho dele era ser um militar de sucesso, mas ele tem um problema na perna, ele tem um tiro de canhão na perna, não pode ser soldado. E quando ele está se recuperando desse tiro na perna, ele tem uma, vamos chamar de conversão, que essa é a palavra que a gente usa, né? Ele tem uma conversão autêntica e passa a dedicar a vida inteira dele, 100% da vida inteira dele, 100% da vida inteira, 100% da vida dele ao Evangelho, certo? Mas, é claro, ele é um católico, que não vê nada de errado em ser completamente obediente ao Papa e continua sendo, e a Companhia de Jesus passa a ser. Então, para nós brasileiros, aqui ela tem uma característica um pouco mais pessoal, né, vamos dizer assim, mais própria, né? Bom, ela tinha um caráter militar e era dividida em educação, luta contra as heresias, que incluía, obviamente, naquela época, o luteranismo e o calvinismo, e, obviamente, qualquer outro tipo de heresia, principalmente dentro da própria igreja, né? E a Inquisição. Bom, a Inquisição, aliás, a Inquisição está dentro de luta contra as heresias, a Inquisição e o índice de livros proibidos. Porque o que acontece? Olha só que sensacional isso, como que isso é indicativo? Como a gente tem que aprender por associação? Por que eu preciso proibir alguns livros dentro do aspecto da luta contra as heresias, principalmente luterano e calvinista? Por que eu tenho que proibir alguns livros? Porque esses livros estão sendo produzidos por luteranos e calvinistas e têm um cunho teológico, no mínimo, ameaçador quando comparado à teologia católica. Vou repetir isso. Por que criar um índice de livros proibidos? Porque esses livros estão sendo produzidos, e aí, assim, uma marca do protestantismo é a produção teológica escrita. É a marca do cristianismo. Então, assim, você está na igreja aprendendo, você tem que ter alguma base. Você está aprendendo com base em quê? Nesse livro aqui, quem escreveu esse livro? Calvino. Quem está dizendo isso? Lutero. Por que eu estou estudando isso aqui? Zwingli. Zwingli. Em português, Zwingli, isso mesmo. Certo? Zwingli. Bom, então, esse caráter teológico e de produção textual, produção literária / teológica, é um caráter luterano, calvinista, reformador, ou enfim, protestante, eminente, e portanto há um índice de livros proibidos. Inclusive esse índice de livros proibidos só caiu, só deixou de existir esse índice no século passado, 1900 e qualquer coisa, segunda metade do século passado, né? Então essas duas são as duas frentes, a Inquisição e o índice de livros proibidos. São as duas frentes do aspecto 2 aqui da Companhia de Jesus, que é a luta contra as heresias. Um é educação sistemática. Sensacional o nível de educação deles. Bom, claro, se você estiver ensinando coisa errada, não vale a pena aprender. Mas se você quiser avaliar a Companhia de Jesus por uma característica, a característica é a educação. Mas, aliás, a Companhia de Jesus é muito abrangente, porque uma outra característica forte é essa daqui. E, aliás, é por isso que a gente é católico no Brasil hoje em dia. Com outros olhos, então, é doutrina e censura. Doutrina e censura, exatamente, perfeito. Ótimo. Doutrina e censura. Nessa censura, eles foram muito violentos, né? A Inquisição, né? Foi, né? A Inquisição queimou, por exemplo, John Hus. Essa praticamente Jesus, pessoas no Brasil, foi um dos momentos mais genocidas que houve. Poxa, mas aí a gente vai ter que equilibrar isso aí, sabe? Porque a gente vai ter que matizar essa fala. Porque é o seguinte, se você, eu leio isso nos livros de história, eu fico assim, pensando, gente, como é interessante, né? Eu sou historiador da história da igreja, e eu estou dando uma aula de história do Brasil, escrita por um historiador do Brasil que não está nem para a história da igreja, nem sabe nada e não está nem aí. E ele diz isso aqui e fico pensando, como que ele não sabe? Ele deve estar ligado, legal, deixa eu te falar, sou um historiador da igreja, só dá um toque aqui. Eu não sei se ele vai ser honesto profissionalmente para dizer, pô, obrigado, na próxima edição eu vou rever isso aí. Ou se ele vai me mandar ir para aquele lugar. Mas a questão é, eu quero tentar colocar isso como debate, tá? Se os índios, os
eu não gosto dessa expressão, eu não uso essa expressão. Se os nativos da América tiveram qualquer tipo de benefício, ou escape, ou... Na verdade, vou dizer isso de outra forma, o genocídio é português. O genocídio é português. É a coroa portuguesa que é genocida. Mas aí que está, os jesuítas não estão aqui por causa da coroa portuguesa. Essa que é a questão. Os jesuítas estão aqui autenticamente para evangelizar os índios. Isso é fundamental a gente entender. Agora, eles queriam passar aquela verdade que os nativos estavam se perdendo no evangelho. Eu penso neles como nós hoje, que saímos daqui e vamos para a China, por exemplo, para dizer assim, olha só, existe um caminho, a verdade, a vida, e vocês estão se perdendo nisso. E o trabalho deles era esse. Agora, olha que interessante puxando essa fala. Pensa assim, isso é sensacional, hein? Sensacional, dá uma aula inteira. Mesmo sendo autenticamente evangelístico, o trabalho dos jesuítas tem erro. Quer ver um deles? Negro não sei se é gente, mas índio é. Isso é um erro crasso, gravíssimo, que não se comete hoje mais. Mas, há 50 anos atrás, nós batistas cometíamos erros, sabe de que tipo? Chega na tribo, não sei o caráter em detalhe, mas chega na tribo e diz para o indígena, o seu Deus não existe. Existe esse Deus aqui. Agora, você imagina pegar, por exemplo, um adolescente na igreja. Aliás, imagina não, é só lembrar de nome, na cabeça de vocês vai aparecer algum nome. Pega um adolescente na igreja, que passa no vestibular, vai para o UNB, chega lá, o cara do UNB fala assim, seu Deus não existe, rapaz. Larga de ser besta. Ué, qual que existe? Não, nenhum. Você matar o Deus de uma cultura é uma agressividade igual a dizer que o negro não é gente. Então, o erro do jesuíta dizer, erro entre mil, dizer que o negro não era gente e dizer que o indígena era gente, portanto, evangelização indígena. Erro grave também chegar na tribo 50 anos atrás, evangélico batista, e dizer que o Deus do índio não existe. E agora, qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é você chegar na tribo hoje e você evangeliza, discipula, sem precisar dizer nada do Deus do outro. Até porque a gente hoje entende que quem não tem Deus, tem Deus. Porque o Deus dele é não ter Deus. Porque o problema da idolatria não é se... Não, você é menos idólatra se você for muçulmano, porque pelo menos o Deus do muçulmano é abrâmico. Idolatria é qualquer coisa que tira a atenção de Deus como sendo o principal na sua vida. Então, por exemplo, ontem a gente viu exemplos claros de idolatria no Brasil. Nossa, aquilo ali eu fiquei assim, teve gente que falou que o Flamengo era a religião dele. A expressão é essa, está aqui uma membro da igreja do Flamengo. A dor de cotovelo, mas a pessoa falar ali que eu disse qualquer coisa, ele não consegue vencer nada e fica desse jeito. Eu tenho pena dele. Você devia ter pena do meu time, não de mim. Mas olha só, eu estou querendo dizer, voltando, eu sabia que em algum momento da aula apareceria a minha oportunidade. Coitada. E o dia está começando. É verdade. Mas é o seguinte, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero matizar a sua fala e dizer que ela é importante. Os jesuítas no Brasil, eles eram cristãos, autênticos, honestos, querendo evangelizar as pessoas para que elas crescem em Jesus e fossem salvas para a eternidade. Ponto final. Como eles fizeram isso é o julgamento da história. Como eles fizeram isso é o julgamento da história. Então, eu quero ser um especialista em jesuíta. Eu conheci um irmão lá na Memorial que era especialista em jesuítas. É um cristão. Ele é um cara sensacional. O cara tem um doutorado no INB, ele trabalha no Ministério da Justiça. O cara me deu vários livros. Queria que eu estudasse jesuítas com ele, de todo jeito. Como é o nome? Rapaz, Paulo. Esqueci o sobrenome. Paulo, o nome dele é Paulo. Você estuda jesuíta, estuda. Não, ele me chamou uma vez para visitar lá no Ministério da Justiça. Ele tirou cópia de alguns livros, conversou comigo sobre alguns historiadores que não são vistos na sociedade, no conjunto dos historiadores que são especialistas em jesuítas e tal. Mas assim, beleza. Então eu quero dizer para vocês, o julgamento é do método. E isso porque nós estamos hoje utilizando métodos que nós mesmos vamos julgar daqui a 50 anos. Haja vista o fato de que há 50 anos atrás a gente tinha métodos que hoje nós julgamos. Então, eles não foram genocidas de indígenas de jeito nenhum, Isso é um erro histórico. Agora, se você quiser dizer que o povo da América foi genocidado, se é que existe esse verbo,
esse adjetivo? Sim, foi, mas não pelos jesuítas, pelos portugueses, pela coroa portuguesa. Eu acho que eles foram omissos. Eu acho que eles foram o seguinte, porque olha só, quando eu coloco missões aqui, eu quero dizer que os jesuítas eles tinham um centro. Esqueci agora onde é que é o centro deles. Não sei se era. Bom, Loyola, Inácio de Loyola, isso mesmo. A partir de Loyola, ou então você pode colocar até a partir da pessoa. A partir do Inácio de Loyola, você tem os jesuítas vão até a Alemanha, vão até a Ásia, vão até os Estados Unidos, vão até o Brasil, obviamente, até a América Latina, né, na verdade, América toda, certo? África. Então, eles são missionários, eles não mataram ninguém, não. Não, mas eu estou dizendo que isso eu estou vendo que estão matando e eu continuo aqui pregando. Eu ia explicar isso, ótimo. Até porque eu não posso ir contra a Isso. A questão é essa. Eu estou aqui. Com muitas aspas. Eu estou aqui autorizado pelo Papa e autorizado pela coroa portuguesa. Se a coroa não me autorizar, eu não posso estar aqui pregando no Evangelho e fazendo as coisas. Tanto é que depois a coroa vai expulsar eles do Brasil. 1766. Bom, é com o. 1700. Como é que é o nome do cara? É o nome do primeiro-ministro lá do rei de Portugal que vem para o Brasil para organizar economicamente. O nome é só um detalhe. O nome é um detalhe, mas eu não devia esquecer não. Mas enfim, esse camarada expulsa os jesuítas do Brasil por quê? Porque eles são um problema para a economia da coroa. É um aspecto completamente econômico, pragmático, nada de mentalidade católica, ao contrário. Muito pelo contrário, é estranho, né? Que tão católicos como eram os portugueses, e tão católico, obviamente, quanto era Roma, que estava acima de Portugal, o fulano aí, que eu esqueci o nome, consegue expulsar os jesuítas daqui. Obviamente, depois eles voltam, né? Ai, meu Deus do céu. Pombal. Marquês de Pombal. A gente fala das reformas pombalinas, e nas reformas pombalinas, que eram eminentemente econômicas, ele expulsa os jesuítas do Brasil. Então vamos fechar aqui porque o debate é interessante, tudo que a gente conversa aqui é interessante, mas a gente nunca tem muito tempo. Então, nunca termina nada. Por isso que eu vou fazer aquele curso longo no ano que vem, como o Carlinhos colocou aqui no ano passado. Mas faz um mês, né? Não, marcado já. Só vou achar o dia da semana à noite, a gente vai usar essa sala aqui, se o pastor permitir, se a igreja permitir, vai ter um curso completo de 3 anos de história do cristianismo, que eu vou dar de graça. Vai ser sensacional, vocês vão achar legal. E a gente vai poder discutir isso aqui sem pressa, como eu falei uma vez aqui, a gente não está numa faculdade que tem 4 anos para terminar, está na igreja, vai morrer aqui. Né? A gente tem que começar tudo. Bom, Paulo III, um dos papas da época, por que ele aparece no livro aí? Por causa disso aqui, que ele que convoca o Concílio de Trento, que é fundamental para compreender a contra-reforma. Então ele era um papa estranho, na medida em que ele estava muito mais interessado em astrologia do que teologia. Ele é um papa que está preocupado com a riqueza e com o embelezamento da cidade de Roma, onde ficava a Sé católica, como outros papas também eram. Ele ainda era um papa resquício dos papas terríveis, né, do século XV, ele ainda era, certo? Mas ele é o papa que dá o reconhecimento da ordem da Companhia de Jesus, portanto os jesuítas, e ele tem o aspecto principal da história dele, que é a convocação do Concílio de Trento. Por que isso é importante? Porque nenhum papa anterior teve coragem, ou teve inclinação, vamos dizer assim, para convocar um concílio para resolver a questão luterana e calvinista. E ele convoca. Então ele é importante nessa medida. Certo? Mas também já passou, já não falo mais nada dele. O Concílio de Trento em si é eu costumo pensar, tem muito debate para falar sobre isso, mas eu costumo pensar que o Concílio de Trento é um marco divisório entre. Sabe, lembra quando eu fiz aquela linha assim, A gente tinha a linha até aqui em cima, aqui no judaísmo. Aí a gente quebra aqui no cristianismo, lembra? E aí aqui a gente quebra no que fica a igreja católica e a protestante. Lembra disso? Esse marco aqui a gente coloca em 1517, não é verdade? Eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que o ponto é o Concílio de Trento. Mas, para vocês verem como que história é difícil marcar data para as coisas, né? A única coisa que eu marco a data é o dia que eu dei aula lá na EBD, o dia que eu nasci. É difícil marcar data na história. Eu acho o seguinte, essa cisão aqui, essa bifurcação, ela começa, lógico, lá em 1517, até porque existe uma igreja luterana que sai mesmo da igreja católica, então não tem como eu negar que 1517 é um marco da bifurcação. Mas
Trento define de uma vez por todas. Existe um movimento protestante que não volta para a Igreja Católica e existe a Igreja Católica que continua, com todas as suas ressalvas e seus autoexames. Beleza? Entendem isso? Então esse marco é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento se reúne entre 1545 e 1563, mas essa longa data de reunião não é porque eles estão reunindo sempre, em todos os anos. É que há uma reunião que acontece durante 2 anos e ela é quebrada por causa de problemas de guerra na Europa, por causa de problemas de sucessão papal. E aí ela volta depois um outro período aqui no meio, para um segundo encontro que dura 2 anos também. Há novos problemas, não se resolve e ela é interrompida novamente. E a última começa em 1561 e vai finalmente até 1563 e define. Essa, aliás, não sei se foi a segunda ou a terceira, mas uma dessas 2 últimas, porque tem 3, uma dessas 2 últimas, os evangélicos, os protestantes, são convidados para participar, os luteranos. Olha que interessante, são convidados para participar. Eu tenho certeza mesmo, se eles fossem participar, eles iam participar como meros observadores. As opiniões deles seriam só ouvidas, mas não seriam levadas em consideração quase nenhuma. O que o Melanchthon diz? Vão voltar atrás nos aspectos religiosos, nos aspectos da reforma protestante? Não, eu não vou. E não vão, não participam, são convidados e não vão. Claro que a gente está falando em termos de liderança, como se fosse, entre aspas, um papa da igreja protestante, né? Ninguém protestante vai porque eles não querem fazer isso, isso e isso. E são convidados e não vão, certo? Então eles se reúnem são 3 reuniões nesse período aí. Olha só o que esse concílio quer fazer, gente. Por isso que eu falo, a reforma católica, esse concílio ele tem aspectos da contra-reforma e da reforma católica. A reforma católica insiste na instrução do clero. Eu não sei direito como que é hoje, porque eu já ouvi essa frase e eu fico repetindo ela, talvez eu esteja sendo irresponsável em repetir, mas eu já ouvi dizer que o curso de teologia na Igreja Católica dura 8 anos. É o mesmo tempo de um curso de medicina. Não sei se é verdade, talvez seja em algum lugar, talvez outro não seja assim, talvez quando o cara sai de lá já sai com mestrado, não sei. Só sei que a questão da educação na Igreja Católica não é de se jogar fora de jeito nenhum. E isso é uma tradição da Contra-Reforma. Seminário, né? Hoje, os seminários teológicos católicos. Tem certas coisas que eu deveria saber, né? O Arthur me fez uma pergunta esses dias no carro de história da igreja, que eu falei assim, não estou lembrado agora qual foi a pergunta, mas eu respondi para ele, sabe o que? Eu falei assim, nossa, Arthur, ainda bem que você fez essa pergunta para mim agora, porque logo um aluno meu me vai fazer essa pergunta lá na sala e eu não vou saber responder, então acho que eu descobri antes. Só que eu não lembro qual foi a pergunta dele. Mas tem coisas que eu devia saber, essa eu devia saber. Perguntarei depois. Pergunta, essa eu devia saber, qual é o tempo de um seminário teológico católico? Normalmente, porque pode ter variações, né? Então, a instrução está sempre em cima da lista, top 10 deles, né? Obviamente, teologia tomista, porque vamos lembrar, não sei se vocês vão se recordar disso, que na reforma protestante luterana e na calvinista há um retorno à teologia agostiniana. Né? Então, eles são agostinianos, voltam lá 1000 anos antes, no Agostinho. Quando a reforma católica continua com a teologia tomista, de Tomás de Aquino, certo? Então é um aspecto importante. E esse aspecto tem a ver com um problema central teológico para mim dos católicos, que é aquele da justificação pela graça, né? Justificação pela fé. Então, abolição das indulgências, vitória para os protestantes, marca maior do Lutero. Indulgência é o pecado mais calamitoso, mais horrível que a Igreja Católica comete, Lutero falando, né? Vender perdão de pecado pela madrugada. E aí realmente é o fim das indulgências, né? Regulação das relíquias. Regulação não significa o fim, mas significa um exame. Relíquia era um outro problema grave, porque você comprava uma relíquia para poder ela ter algum tipo de efeito espiritual, como se fosse um amuleto, exato, né? Então regula isso. Reestruturação dos bispos tem a ver com a questão da instituição do clero, porque os bispos estavam sendo indicados por nomeações políticas. Havia bispos que não sabiam ler, consequentemente não liam a Bíblia. Havia bispos que sabiam ler, jamais haviam lido a Bíblia. Havia bispos que sabiam ler, mas não sabiam ler a Bíblia, que tinha tradução para a língua dele, portanto não podia ler a Bíblia. Havia bispos que não eram cristãos, que eram simplesmente nomeados, é literalmente nomeação política. Então há uma reestruturação sobre isso. O tópico anterior, a regulação de relíquias, é o que hoje podemos falar, essa questão da alma católica do proteísmo, principalmente para os neopentecostais, né? Que eles querem muito essa questão da areia do monte das oliveiras, a água do Jordão,
Exatamente, perfeito. Bom, aí talvez no texto do Nicodemos ele englobe o protestantismo como um todo, né? O evangelho, e aí entra essas coisas. Também o que estão fazendo com o cristianismo. Legal, eu lembro sim. Augusto Nicodemos, e ele menciona isso, né? Bom, esse aqui é o central, né? Como a gente já viu pelo menos 2 vezes hoje, a rejeição da justificação pela fé apenas e, obviamente, implica necessariamente na necessidade de obras. Mas não se esqueça de uma coisa, importantíssimo dizer, eles acreditavam que só Jesus salva, mas não sozinho. Essa é a questão. Quem salva? Jesus. Como eu sou salvo? Através da fé. É mérito meu? Não, graça de Deus. E aí agora, professor, não entendi nada. Mas se eu não faço nada, o próprio Deus não faz. A questão é essa, é como se fosse uma troca. Aí que está a meritocracia. Não é que existe uma lista de coisas para fazer para conquistar a salvação. Não é assim que funciona. É assim, eu preciso me dispor a fazer obras. E neste processo, Deus vai fazer a parte dele, que é me dar a fé, me dar a graça, me dar a salvação. Mas não é longe, não. Hoje em dia, o pessoal da Assembleia, eles acreditam que eles podem perder a salvação. Eles têm que estar ali lutando todo dia, fazendo coisas, estudando, para poder manter a salvação. Então, é um exemplo semelhante. Né? Ou seja, tem que ter algum tipo de mérito. Né? Nós não somos calvinistas nessa igreja. Né? Os calvinistas dessa igreja são aqueles separadamente calvinistas, individualmente. Há alguns aqui. Não nessa sala, não sei, mas alguns da nossa igreja com certeza há. Nessa sala tem, só não está aqui hoje o que eu realmente sei. O que eu sei que não está aqui hoje. Mas também não estou fazendo piada, estou dizendo que nós temos reformados calvinistas na nossa igreja. Tá, ótimo, beleza. Só que nós não somos calvinistas. Nós somos arminianos. O arminiano, como a gente discutiu aqui uma vez, ele crê que existe um aspecto da nossa participação na salvação, que é, obviamente, aceitar Cristo como Salvador. É só isso. Né? Você é conduzido pelo Espírito e você aceita Cristo como Salvador. A dinâmica é complexa, a gente tem que ver outro dia. Eu marquei aquela aula de sábado de manhã para falar sobre isso e a gente não conseguiu fazer. Mas aí tem a questão do Luiz Molina, que acha que a gente tem uma participação, mas que a fé é dom de Deus, Efésios 2,8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. É dom de Deus. E aí o 9 detona tudo, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que há uma rejeição da justificação pela fé apenas e há também uma necessidade de obras. Obviamente a insistência nos 7 sacramentos, um dos motivos pelo qual Melâncton não quis levar os evangélicos para lá, porque a reforma considera apenas 2 sacramentos. A Igreja Católica tem que continua mantendo aqueles outros 5, casamento, extrema-unção, a missa e outros lá, né? Batismo continua. O batismo, quer dizer, o batismo também é do Evangelho. Estou falando dos 5 separados. É batismo, Eucaristia, Crisma. Tem um livro aí a lista. E aí ele mantém os 7. Comunhão, penitência, unção, firma, ordem e maldição. Isso. São os dogmas que estão acima do texto bíblico. Exatamente, perfeito. 2 bíblicos, 5 da tradição, e aliás tem esse aspecto aqui, a autoridade da tradição. Então, por causa da autoridade da tradição, no mesmo nível, ou num nível muito próximo das Escrituras, obviamente que o que está fora da Bíblia, mas está na tradição, mantém, como por exemplo os 5 sacramentos. Reafirmação da transubstanciação, que é um fiasco, né, porque é agressivo. E olha só, isso aqui é histórico. Por causa das várias traduções para as línguas maternas que vinham sendo feitas, a Vulgata é considerada como o único texto canônico. E a Vulgata é de domínio católico, nós vamos dizer assim naquela época. Né? Era a única tradução latina e tal. Que eles consideravam, certo? Aí a gente encerra com 2 aspectos que estão no livro de vocês aí, a espiritualidade católica e a Guerra dos 30 anos. Vejam, dentro da espiritualidade católica, aqui sim, reforma católica, tá? Não contra a reforma. Mas olha só, oração, meditação, exame de consciência, o autoexame e leitura bíblica, tudo isso a gente preza como base para a nossa fé. Nós aqui somos pessoas como é que fala? Conectadas com a oração, como é que fala? Praticantes, né, de oração, nós somos oradores. Não é isso. A gente ora, né? A gente preza a oração. A gente preza a meditação. A gente que não usa essa palavra, a gente preza a meditação. Quando você está fazendo seu devocional de manhã em casa, você não quer ninguém te ligando, te perturbando. Não, vou fazer a devocional no metrô hoje, no trabalho. Ninguém aqui na igreja faz isso.
porque a gente leva a sério a meditação. Só que a gente não usa essa palavra porque nós somos tão inocentes que a gente pensa assim: se a palavra X está sendo usada pelo grupo tal, eu não posso usar ela. O que tem a ver uma coisa com a outra? O conceito da palavra depende do grupo? Claro que não. Meditar significa olhar com atenção. Significa não deixar nada ao redor de atrapalhar a sua atenção ali. Mas é uma recomendação bíblica, medite, né? É bíblico, ótimo. E aí algum grupo sequestra esse conceito e a gente fica um bobo olhando a banda passar e perde o conceito. Perfeito. Não tem que perder conceito de nada. É bíblico. Medite na palavra do Senhor dia e noite. Agora, tem uma linha de meditação que é meditar na mente vazia. Né? Que a pessoa esvaziamento. Yoga e esse esvaziamento. Né? Tem um nome lá que eu esqueci. Aí você não quer se ligar, você não quer se associar a esse tipo de prática. Então eu não quero meditar. Não, meditar. Por exemplo, psicólogo uma vez, psiquiatra uma vez me atendendo, né? Ele pegou e falou assim: eu já percebi que você é muito religioso, você tem algum problema com meditação? Olha só o que o cara está dizendo. Quem foi que deu essa impressão para ele? Fomos nós. Ele sabia claramente que eu era evangélico. Só que a medida desse vídeo aqui. Então, é o que ele disse para mim: não tem nada contra, não, depende. Mas aí o que acontece? Aí ele falou assim: tem um lugar aqui em Brasília, na Zona Norte, que é meditação gratuita, você vai lá e faz. Eu fui lá e fiz uma vez e falei: bom, esse tipo de meditação aqui não serve para mim. Eu fui embora, nunca mais voltei. Mas fui lá ver como é que era. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que possais fazer tudo quanto nele está escrito. Exatamente, pronto. Então, meditação. Exame de consciência, a gente faz também exame de consciência constante. A gente só não separa um concílio, né? Concílio das igrejas batistas para fazer exame de consciência. Não existe isso. Né? Oi? Exame de consciência. É individual, ótimo. Porque, mas que bom. Ainda bem que você falou essa palavra antes dela acabar. Um aspecto que separa bastante. Nossa, maravilha, mano. Eu ia passar sem falar isso. Para mim, uma das marcas maiores da Reforma Protestante, entre as várias marcas muito visíveis, a leitura bíblica, a tradução das Escrituras, para mim a marca maior é a diferença entre, vou colocar uma linha divisória aqui, entre o comum, ou o comunitário, e o individual. Então é o seguinte: na Igreja Católica é o extremo do comum, historicamente. Você faz tudo no comum. Você ora no comum, porque você não tem acesso direto ao Pai se não for pelo Padre. Você vai à missa, sua reunião, ou seja, o seu momento de adoração, vamos dizer assim, é sempre comunitário, é sempre a missa. Você confessa o pecado comunitariamente, porque se está você e o Pai, pelo menos dois é uma comunidade. E você lê a Bíblia, você não sabe ler a Bíblia em latim, você tem que ir para a igreja para o cara ler para você. Então é tudo no comunitário. Obviamente você medita no comunitário, só medita na igreja. Né? Tipo aqueles cantos gregorianos e tal. Bom, isso é o extremo da Igreja Católica. É o extremo do pré-reforma. Agora, olha que sacada. Na Reforma Protestante, que está ligada àquilo que a gente viu aqui em algumas aulas anteriores, que é o chamado Renascimento, e o Renascimento, a marca do Renascimento é o eu, é o individualismo, né? A Reforma bebe Existem historiadores que falam que a Reforma bebe do Renascimento, o Renascimento bebe da Reforma, os dois bebem um do outro, ou seja, está tudo muito conexo, porque está tudo na mesma época, né? Mas tem um detalhe importante: o problema é que a gente vai para o extremo do individualismo, né? Então, eu tenho uma teoria pessoal, inclusive tem até nome, é a teoria do... Como é que chama? Parece o Aramaro, você vai ter que provar essa teoria. Não, mas ela não é uma teoria ela é uma teoria normativa, então não é provar, é dizer o que fazer. Ela não é descritiva, né? É normativa. A partir do que eu estou dizendo, faça isso. Mas ela tem dois nomes, um dos nomes é a janela 70-80. A janela 70-80 para mim é o seguinte: eu não concordo com pessoas equilibradas, eu não concordo com o equilíbrio. Por que não? Porque no equilíbrio, no 50%, você está muito próximo daquilo que você não concorda. E obviamente está muito distante daquilo que você concorda. Todo mundo tem um posicionamento. Então eu não gosto de equilíbrio. Eu gosto de estar sempre de algum dos lados dos métodos. Eu sempre sou alguém, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo natural nosso do Brasil, né? De política, né? Então você tem a direita e a esquerda. Tá, tem gente que gosta de falar com o peito erguido. Eu sou centro-direita. Centro? Eu não quero ser centro, eu quero distância da esquerda.
Distância, eu quero correr da esquerda, igual o diabo corre da cruz. Isso é um exemplo, tá? Você pode ser o contrário. Eu quero correr da direita, igual o diabo corre da cruz. Mas, se eu for de direita, eu também não posso ser extremista, que aí já é burrice. Eu não posso ser extrema direita, eu também não posso ser extrema esquerda. Então, eu fico na janela 70 a 80. Entre 70% e 80%. Para não chegar ao extremismo. Então, mas eu sou equilibrado. Esse é um outro nome da teoria. É do. Eu lembrei agora. Teoria do equilíbrio enviesado. Eu sou equilibrado? Sou, mas dentro de um viés. Então eu estou no equilíbrio desse viés. Então eu sou equilibrado, sou de centro enviesado. Não sou extrema esquerda nem extrema direita, mas também não sou centro, porque eu não quero nada perto de nada disso. Isso é importante, mas isso é o que a reforma protestante fez sem querer. Na igreja evangélica hoje, a gente passa por uma crise de extremos de individualismo ou de comunitarismo. Então, por exemplo, quem tem que ajudar o pobre? O extremo individual diz que é o Estado. É o Estado que se vira com o pobre, eu não. Mas não foi isso que Paulo ensinou pra gente. Paulo ensinou que a gente tem que cuidar do pobre. Né? A igreja primitiva separou um grupo para cuidar do pobre, que chama diácono, que a gente pegou e mudou o nome totalmente, né? Porque o diácono era para ajudar o pobre. Perdeu essa originalidade. Né? Perdeu a originalidade. Tá bom, tudo bem, tem que perder mesmo. A gente não é louco de ficar lá no século I. A gente evoluiu junto com o tempo. Mas o que eu quero dizer existe o extremo do individual, só fechando aquela fala da irmã, e existe o extremo do comum. E a reforma protestante tem essa marca, o extremo do individual. Tudo passa a ser individual. Eu oro sozinho, porque eu tenho livre acesso ao Pai. Eu leio a Bíblia sozinho, porque eu tenho o sacerdócio universal do homem. Eu confesso sozinho, ótimo, confesso sozinho. E obviamente eu adoro sozinho, porque a minha adoração é um estilo de vida, não é um culto no domingo. Né? Então está tudo. Bom, então isso aqui tudo, a espiritualidade católica, na reforma católica, é tudo aprovado por nós, tudo coisa que a gente faz. Né? E leitura bíblica, obviamente. E aí a gente conclui rapidamente com a Guerra dos 30 anos. Quer dizer, na verdade eu não escrevi nada aqui da Guerra dos 30 anos, não. Mas eu tenho aqui umas anotações, porque eu não queria perder mais tempo na hora que eu estava escrevendo. A gente tem o seguinte, a Guerra dos 30 anos, ela tem uma aula para fazer só dela também, porque a gente às vezes é acusado, né, como evangélicos, de ser... A gente diz que é pacifista, mas a gente tem a Guerra dos 30 anos nas costas para responder historicamente. Mas a questão é a seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, a gente tem que parar com certas infantilidades. Sou totalmente contra a guerra. Não sejamos desse jeito. Não acho que seja saudável. Que isso, guerra, que absurdo, matar inocentes. Não é assim que a gente aprendeu a ser cristão. A gente tem 3 mil... A palavra fala que o conselho de estudante se faz a guerra. É lógico. A gente não pode pensar assim. Então, mas também a gente não pode pensar que... Mas também, o próprio Agostinho tem a teoria da guerra justa. A gente tem que lembrar só o seguinte, para a gente não ficar em nenhum tipo extremo. Né? Tem que navegar aqui em cima dos conceitos para a gente olhar eles. Vamos pensar assim. Vamos pensar no George Bush, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, que fez guerra contra o Afeganistão, perdão. Não, estou falando do filho, George Bush filho. Fez guerra contra, os dois fizeram. Um contra o Iraque e outro contra o Afeganistão. Depois foi o Iraque. Depois que acabou com a guerra do Afeganistão, foi para o Iraque. Eu li um texto sobre isso esses dias, como que o Iraque perdeu com a guerra dos Estados Unidos lá. Mas é o seguinte, ele tinha uma razão estritamente política, certo? E ele se dizia cristão, vamos dizer assim, né? Mas a questão que eu quero colocar é a seguinte: existe razão zero para a guerra? Não. Vai ser, eu sobre esse caso. Então não é assim, não é simplesmente não tem guerra. E a guerra dos 30 anos ela tem uma razão, pelo menos. O protestantismo defendia a liberdade, a marca do protestantismo também é a liberdade, uma das marcas, né? Gente, protestantismo, a história da reforma protestante é sensacional, vocês não têm ideia, não. Você tem que ter essa ideia, tem que ler livros sobre isso. Então, liberdade, por exemplo. Não havia liberdade para, por exemplo, o meu reino lá na Alemanha para ser protestante. E aí eu declarava o meu reino como protestante, porque na Bíblia tem exemplos de reis que se convertiam e a cidade inteira era convertida. O meu reino, eu me converto ao evangelho, luteranismo, e eu quero que o meu reino seja evangélico, não posso, aí Roma envia os exércitos para me destruir e retomar aquele território. Aí o que o evangélico vai fazer? Correr de lá? Bom, corria, de vez em quando tinha exército, tinha que correr, né? Não, prepara um exército para defender o território, para defender que aqui eu tenho liberdade no meu território.
Certo? Então isso é importante. A Guerra dos 30 Anos foi, grosso modo, por essa razão. Grosso modo. Certo? A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala em definir guerras, porque Jesus teve a opção de fazer uma guerra no seu tempo e tomar ali a questão política e não tomou, porque depois Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é principalmente potestades. Ótimo. Então o cristão tem que pensar muito nisso, porque a nossa guerra não é a guerra física, a guerra contra os principados e potestades. Ótimo. Você sabe que o princípio do Agostinho é nessa linha, porque a guerra justa do Agostinho, quando ele coloca o adjetivo justo, o justo tem que ter, o fator justo tem que ter um aspecto espiritual envolvido. Mas eu acho que o aspecto espiritual estava envolvido na Guerra dos 30 Anos, porque com o que se sabia a partir do luteranismo, deixar o mundo correr o frouxo do jeito que estava com o catolicismo é uma irresponsabilidade espiritual. Então, tipo assim, não vou entregar meu território aqui para o catolicismo e continuar vivendo meu evangelho, meu luteranismo dentro de casa. Não, tem que evangelizar, tem que espalhar isso para todo mundo. A educação é uma marca também da reforma protestante. Então, tem esse aspecto também que é, vamos colocar assim, da justiça da guerra. Né? Agora, é óbvio, pessoal, que para quem está ouvindo essa fala minha e tem um membro da família que foi enterrado por causa da guerra, isso não faz o menor sentido. Mas é porque existem aspectos que são muito maiores do que o nosso indivíduo, né? O individual. Eu lembro do que eu te disse ontem, se eu mato, eu deixo. É isso, você encerra qualquer esperança. Exatamente nesse princípio aí. Bom, e aí é o seguinte, os resultados da Guerra dos 30 Anos, indiferença religiosa dos príncipes, que não é ruim. Indiferença dos príncipes toca a sua vida espiritual para lá, deixa que eu faço só a parte política. É o princípio, é o início, vamos dizer assim, da separação do Estado da Igreja, do Estado laico, né? Secularização nas decisões dos Estados-nações, melhor ainda, é o contrário. Então, a Igreja não tem que interferir em decisão política. Agora, é claro que... Nossa, Senhor, se podia chegar no Brasil. Não, então, mas acontece que é o seguinte, uma coisa que a gente também não pode confundir eu não posso deixar o meu caráter evangélico em casa para ir ser formulador de política pública, né? Porque a questão é a seguinte, por exemplo, se eu estou lá no Congresso como deputado votando a favor, por exemplo, do aborto, eu estou votando contra um princípio que... Lembra que quando a gente ouviu aqui do Flávio Lúcio, nós não somos engenheiros cristãos, advogados cristãos, professores cristãos, nós somos cristãos que por um acidente do meu tempo, do meu período, da minha história, virou engenheiro. Então eu sou cristão. Eu sou deputado, eu sou cristão, mas, puxa, como é que eu faço aqui agora para separar Estado e Igreja? Eu não tenho que separar nada, eu sou cristão, minha política pública que eu vou assinar embaixo tem que ter a ver com o meu princípio. Lógico, né? E os exageros são quando a gente não sabe a linha, quão tempo é a linha que divide isso, né? Então aí, por exemplo, se você tem um problema de saúde pública, eu penso assim, tá? Minha posição. Problema de saúde pública e a descriminalização do aborto resolve esse problema de saúde pública. Eu quero sacrificar o meu princípio em favor de uma solução pública, de uma solução social? Responde aí você, eu não quero, eu Marlon não faria. Então eu não assino um documento qualquer que seja a favor do aborto em nenhuma circunstância. Zero, nenhum. Do mesmo jeito que assinar um documento que libere o porte de armas ao cidadão, porque a arma só tem um efeito. Qual é o efeito da arma? Matar. Do mesmo jeito que quando eu assino. E assim aí é a contradição. Isso aí não é um princípio cristão, é um princípio seu. Não, mas foi o que o Marlon acabou de dizer. Não é um princípio cristão, é um princípio dele. Deixa eu ver se eu consigo. Eu sou enfermeira. Eu trabalhei na área de epidemiologia. Então, lá, eticamente, se eu pego um homossexual, se eu pego uma prostituta, eu tinha que orientar conforme o protocolo do Ministério da Saúde e exames. Ele lá, eticamente, o que eu vou responder diante do meu conselho. Como qualquer psicólogo, eu não posso pegar evangelho para ela, porque lá eu sou Leônia, enfermeira, contratada para aquilo. Agora, né? Mas eu preciso orientá-la de acordo com os protocolos do Ministério. Agora, se ela me der uma brecha, eu posso, como eu fazia. Acho que é mais ou menos assim. Lá eu sou Leônia, uma serva de Deus. Mas eu sou uma enfermeira. Como eu tenho que viver conforme a minha fé. Eu tenho que dar testemunho para os meus colegas e para os meus pacientes. E a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem com a Bíblia na mão, vivem orando, mas lá na hora do trabalho a pessoa
pessoa que vive pegando atestado, é a pessoa que vive chegando atrasada, Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a sua área de trabalho. Vamos supor que você chegasse, por exemplo, vamos supor que um dos protocolos seria, por exemplo, não vou nem pegar prostituta e homossexual para não ficar muito polêmico, vou pegar então o consumo de droga. Então você tem, por exemplo, no Canadá, o governo distribui seringa e equipamento para consumo de droga intravenal gratuitamente. Para quê? Para evitar a proliferação de contaminação por HIV. Aí isso aí é aquela forma, sabe aquela história assim, tipo, não sei se vocês sabiam, eu estou exagerando de propósito porque eu quero colocar vocês para refletir. Quando o cinto de segurança foi obrigatório nos Estados Unidos, um estudioso calculou o número, isso é dados, né? Calculou o número de atropelamentos que aconteciam antes disso e depois. O número de atropelamentos aumentou. A explicação é, a partir do momento que eu estou dirigindo sem cinto, eu tenho que procurar uma espécie de segurança individual e a segurança que eu encontro é dirigir devagar. Quando eu atropelo uma pessoa na rua, se eu estava devagar, muito provavelmente a pessoa não morre. Isso é um causa e efeito. Não tenho cinto, dirijo devagar. Dirigindo devagar, atropelei a pessoa, ela não morre.